Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, forte abraço a todos. Vamos falar de Série C? Já começou a Série A, já começou a Série B e a CBF preparou aí para o feriado de 1º de maio ou dia 2, a primeira rodada da Série C. Hoje estou gravando o vídeo quarta-feira, 19 de abril, então falta aí pouco mais de 10 dias, 12 dias para começar a Série C. A Série C vai ser disputada por 20 equipes, turno único, 19 rodadas. Terminando as 19 rodadas, os 8 primeiros colocados são classificados para os quadrangulares da segunda fase, né? Enquanto os 4 últimos são rebaixados para a Série D. Não tem muita novidade em relação à temporada passada. O certo é que os times estão se preparando, alguns já terminaram o estadual, outros estão na reta final do estadual. Vou falar um pouquinho dos 20 clubes e, claro, vou até passar para vocês a primeira rodada, que ainda não tem data e horário e locais ainda fixo, né? Apresentado pela CBF. Bom, antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos fazer aquela troca de ideias que a gente faz no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Bom, a única coisa que a CBF passou em relação à Série C, que pode acontecer dia 1º, dia 2, dia 3 de maio, lembrando que dia 1º de maio é feriado, né? Dia Mundial do Trabalho. A gente sabe que vai ter, ó, São José e Floresta em Porto Alegre, Paysandu e Aparecidense vai ser em Belém, né? São Bernardo e Remo aqui em São Bernardo do Campo, no Grande ABC de São Paulo, América de Natal e Ipiranga em Natal, Volta Redonda e Pouso Alegre de Minas Gerais em Volta Redonda, CSA e Confiança lá em Maceió, Botafogo da Paraíba e Operário lá em João Pessoa, Altos lá no Piauí jogando com o Figueirense, Manaus em casa jogando com o Náutico e o Brusque em casa jogando com o Amazonas. Essa a gente sabe que vai ser a primeira rodada. O dia, o horário, os locais não foram confirmados. A tendência é que a CBF ainda esta semana, né, ela divulgue essa primeira rodada e já umas 10 rodadas pelo menos do campeonato. Bom, vamos começar por ordem alfabética, ficar mais fácil. Vamos falar do Altos, do Piauí, do Gerson Testoni. Bom, o time foi eliminado pelo Fluminense do Piauí nas semifinais do Campeonato Piauiense. O Fluminense disputou o título com o River, né? Enquanto o Altos parou por ali e aí passou a reformular o elenco. O Gerson Testoni liberou alguns jogadores e olha, chegaram, por exemplo, o Elielton que retornou, estava no Aparecidense, o atacante Elielton retornou. O atacante Bruno Henrique do Coriçaba foi contratado. O zagueiro, o lateral esquerdo do Vavá, que estava no Taubaté aqui em São Paulo, foi contratado. O goleiro Rafael Mariano, que estava no Concórdia, voltou. O atacante Manuel, pô, que faz muitos gols e tal, estava no Capital, voltou também. O meia Gabriel Pires foi contratado. Vamos lá, quem tem mais? O volante Souza Tibiri estava no Barra, voltou. O zagueiro Peu do Boa Vista foi contratado. O lateral direito Vitor Guilherme do Marcílio Dias. E retornou o Valderrama, meia Valderrama, que estava no Audax do Rio de Janeiro. Então veja que o Gerson Testoni tem alguns jogadores que fizeram boa Série C no entendimento ano passado, estão retornando ao clube. O elenco passou por uma reformulação, foi, na opinião do treinador, melhorada, porque a Série C vai ter um nível muito mais alto, isso é verdade, do que o campeonato piauiense, certo? O América de Natal demitiu o seu treinador, Leandro Senna, lembra do Leandro Senna? Foi demitido. Foi demitido, mesmo em reta final, o time vai disputar o título Potiguar com o seu rival ABC, mas os altos e baixos da equipe na competição, eliminações na Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, enfim. Eles resolveram colocar um ponto final no Leandro Senna e já foi contratado o técnico Thiago Carvalho, hein? Thiago Carvalho foi vice-campeão gaúcho com o Caxias, belo trabalho. Então o Thiago Carvalho foi contratado e olha, chegou o lateral direito Ludic, Matheus Ludic, que era do Guarani aqui de São Paulo. O América está se preparando, vai se tornar SAF, está fazendo um trabalho ali para se tornar SAF. O goleiro Everton retornou, estava no Barra, lá em Santa Catarina, e agora o time, já com o Thiago Carvalho, vai brigar pelo título Potiguar e para esperar a estreia, né? O América vai estrear em casa contra o Ipiranga, que também foi até a semifinais do Campeonato
gaúcho, fez boa campanha. Vamos lá, Aparecidense. A Aparecidense está com o Moacir Júnior lá desde a temporada passada, hein? Também chegou ali nas quartas de final do Campeonato Goiano, fez um bom trabalho e tal, e agora vem reformulando o elenco. Zagueiro Léo Rigo, que estava no Marcelo Dias, foi contratado. Goleiro William Menezes, estava no Taubaté, foi contratado. O atacante Calisson Rosa, do Camboriú, foi contratado. O atacante Eli Elton foi dispensado, ele foi para o Altos do Piauí. E o zagueiro Wesley Matos também foi dispensado, ele foi para o Botafogo da Paraíba. Aparecidense do técnico Moacir Júnior, mais uma vez prometendo boa campanha, vem brigando, hein? Há 2 ou 3 anos saiu da C para D e vem se preparando para tentar também chegar até a Série B. Do Aparecidense de Goiânia, vamos para o Amazonas. O Amazonas, que é finalista do campeonato, né, do seu campeonato lá em Manaus. Ele vai jogar com o Manauara, está disputando o título com o Manauara. E nessa situação, o técnico Rafael Lacerda trouxe o goleiro Edson Marden, disputou o Campeonato Paulistão aqui pelo São Bento, e o atacante Renatinho, que estava no Tombense. Então, mesmo disputando um título, a tendência é que está com um time competitivo, está brigando pelo seu título estadual, mas vem buscando reforços para a Série C. Do Amazonas, vamos para o Botafogo da Paraíba, que passou por profunda reformulação. Né? O outro que trocou de treinador, o Leston Júnior, foi demitido e chegou o Felipe Surian. Felipe Surian estava na Portuguesa do Rio. E aí, junto com o Surian, chegaram vários jogadores que já trabalharam com ele em outros clubes. Então, o Botafogo passou por uma profunda reformulação. Vamos lá, só para vocês verem. O zagueiro Wesley Matos, da Aparecidense, chegou. O goleiro Mota, que estava lá na Portuguesa com o Surian, no Rio, chegou. O zagueiro Pedro Carrete, do Sampaio Correia, chegou. O Zé Mário, lateral esquerdo da Inter de Limeira, aqui de São Paulo, chegou. Volante Natan Costa, do Barra de Santa Catarina, chegou. O atacante Calami Almeida, do Atlético Mineiro, foi contratado. O zagueiro Lucas Santos, volante Netinho, atacante Ceará, que passou pelo Campinense pelo 13, o atacante Bruno Paraíba, que estava no Figueirense, o meia Ricardo Cruz, que estava aqui no futebol paulista, e aí dispensou também o Felipe Surian, o Du Fernandes, o Léo Campos, o Leukovic, o Miller e o Ricardo Luz. Não, o Ricardo Luz chegou. Então veja, entre saídas e chegadas, é um novo Botafogo com um novo treinador, tentando, né, o ano passado, bateu, estava no G8 o tempo todo. As 2 últimas rodadas pipocou, nem se classificou. Veremos que também pipocou no Campeonato Paraibano, se tem jeito, né? Vamos para o Brusque, do Luizinho Lopes. O Brusque foi vice-campeão catarinense, fez uma bela campanha, disputou a final com o Criciúma, 2 jogos, e aí acabou perdendo na ida por 1-0, empatou no segundo jogo, e aí foi vice-campeão. Não, perdeu os 2 jogos de 1-0. Agora que eu lembrei, perdeu os 2 jogos de 1-0, o Criciúma foi campeão, o Criciúma está na Série B, foi vice, mas fez bela campanha, né? Fez bela campanha. Por enquanto, o volante João Pedro foi para o Tombense, o Brusque tem a sua base vice-campeã catarinense, está atrás de reforços para poder brilhar na Série C, quem sabe voltando para a Série B, onde caiu o ano passado. Mesma coisa acontece com o Confiança. O Confiança do Vinícius Eutrópio chegou na final do Campeonato Sergipano. Perdeu o primeiro jogo por 2-0 para o Itabaiana. Perdeu o primeiro jogo. Agora, esse final de semana, vai ter o jogo de volta. Ele precisa fazer pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis ou 3 ou mais para ser campeão. Situação difícil. Mas o time, em princípio, está atento ao Campeonato Sergipano para depois ver se vai ter uma peça ou outra. Alguns jogadores já chegaram para essa reta final de Sergipano. O treinador, né, o Vinícius Eutrópio, entende que tem time bom para brigar aí pelo acesso na Série C. Do Confiança, vamos para o Figueirense, que também trocou de treinador, né? Tinha mandado embora o Cristóvão, ficou sem treinador, não foi bem, parou nas quartas ali no Campeonato Catarinense e agora anunciou o experiente Roberto Fonseca com vários acessos, principalmente aqui em São Paulo, né? E o Figueirense, que fez uma vaquinha para pagar suas dívidas, para poder correr atrás de reforço, está numa pindaíba financeira terrível. Bom, Cezinha e Bruno Moraes, o Cezinha, meia, que estava no Concórdia, e o Bruno Moraes, atacante, que estava no Juventus aqui em São Paulo, foi o artilheiro da Série A2, foram contratados. O Gledson chegou do Joinville, o atacante Bruno Paraíba saiu, o meia Marquinho do Barra foi contratado, e aí
o Roberto Fonseca agora está vendo as posições, analisando o que vai fazer para preparar o time para ver se brilha na Série C, o que não brilhou no Catarinense. Do Figueirense, vamos passar para o CSA. Falei que ia para fazer em ordem alfabética. Falei o Figueirense primeiro, vamos voltar para o CSA. Bom, o CSA todo mundo sabe, né? No último vídeo que eu fiz aqui para vocês, o Vinícius Bergantin, que estava no Santo André aqui, fez bem o Campeonato Paulista, vai disputar a Série D, veio para o CSA. E aí, como não disputou o título, estava fora do Campeonato Alagoano, também da Copa de Alagoas e tal, ficou fora de tudo. Aí tá passando pelaquela reformulação, o atacante João Felipe saiu, o lateral Jonathan também saiu, o atacante Caio Nunes também saiu, e aí o que a gente pode falar é que chegou o atacante Jô, do Bota da Paraíba, o meio atacante Rodolfo, do CRB, e o lateral direito Arnaldo, do Mirassol. Então o time também, nos outros vídeos eu mostrei quem chegou e quem saiu, está continuando aí dispensas e chegadas para chegar fortalecido na Série C. Vamos para o Floresta então agora, o Floresta do Ceará, que olha, acabou de anunciar um novo treinador para a Série C. O Raimundo Wagner, né? Ele fez um belo trabalho na segunda divisão do Cearense. O time foi vice-campeão e voltou para a elite, né? Voltou para a elite, ganhou do Guarani de Sobral por 3-0 e confirmou o seu retorno na primeira divisão. Era o grande objetivo do clube, conseguiu. A partir de 2024 volta para a primeira do Cearense. E agora o técnico Gerson Guzmão, que estava no River do Piauí, está chegando. E aí, junto com ele, o goleiro Zé Carlos do São Bento, o atacante Romarinho do Taubaté, o meia Marlon Santos do Capital, lá do Distrito Federal, o Adilson Bahia, que jogou na Portuguesa e no Mirassol aqui no futebol paulista, atacante. Enfim, o time agora passa por uma reformulação também, tem uma base que conseguiu o seu acesso. Eu acredito que num primeiro momento, se ficar na Série C já está de bom tamanho, porque o objetivo era voltar para a primeira divisão, conseguiu. Agora com alguns reforços, com um time que brilhou aí na segunda hora, quem sabe o time consegue brilhar também na Série C, né? Vamos então para o Ipiranga, que tinha parado nas semifinais do Campeonato Gaúcho, quando ele ganhou uma do Grêmio e perdeu outra, e nos pênaltis ele ficou. Mas a campanha do Ipiranga, vamos lá, Luizinho o Vieira fez um belo trabalho no Gaúcho, né? Bom, o lateral esquerdo, Patrick Calmon, foi para o Cuiabá, saiu. O meia Mateuzinho foi para o Vitória, também saiu. Chegou o atacante Neto do Mirassol. O meia Gabriel Tota, que estava no Grêmio, mas estava emprestado, ele estava no São José, chegou também. E o lateral esquerdo Guilherme Guedes do Grêmio. Então o Ipiranga perdeu bons jogadores pela campanha boa que fez para outros times, mas também está contratando. Vamos ver se vem competitivo também, hein? O Ipiranga. Do Ipiranga, vamos para o Manaus, do Igor Magalhães. Manaus que não foi bem no campeonato da Amazônia, né? Lá em Manaus. E ele parou nas semifinais e aí está contratando. Atacante Enan foi apresentado, brilhou aqui em Ferroviária, Botafogo de Ribeirão Preto e em outros clubes aqui em São Paulo. O lateral esquerdo Dieison também foi contratado. O zagueiro Bruno Bispo veio da Arábia. Aí ele emprestou o atacante Silvano para a Inter de Limeira. O zagueiro Gutierrez rescindiu, o zagueiro Gustavo do Rio Claro foi contratado, o zagueiro Douglas do CSA foi contratado, o lateral Lucas Motas do Audax do Rio foi contratado. E olha, quem está próximo de assinar com o Manaus, muito próximo, é o veterano Sassá, lembra dele? Fez um belo campeonato mineiro pelo Atlético, e aí agora o Sassá estava aí acertando os últimos detalhes, deve ser a grande estrela do Manaus na Série C. Do Manaus vamos para o Náutico que está aí, né, fora das finais do Campeonato Pernambucano, está jogando Sport e Retrô. O Sport já ganhou até o primeiro, vai ser nesse final de semana agora o próximo, e aí eliminado nas quartas do Pernambucano, agora ele está começando a tentar, né? O técnico continua lá, é o Dado Cavalcante, que chegou na Série B ano passado, não conseguiu evitar o rebaixamento, mas agora com um time um pouco mais forte, o zagueiro Anilson saiu e o meia Eduardo do Vitória foi contratado, o Náutico que fica analisando o mercado. O Operário, que também não chegou no campeonato, na final do campeonato paranaense, já tinha passado por uma reformulação completa. O Rafael Guarnaz fez até, eu acredito, um bom campeonato paranaense. Seguinte, o meia Alisson Tadeu renovou até 2024 e o atacante equatoriano Orejuela da Chapecoense tinha sido contratado, mas não passou no exame médico. Então foi dispensado. Aí renovou o empréstimo do Dudu, do Atlético Paranaense. Renovou com o goleiro Thales e o volante Índio.
O Alisson Silva, do Marcelo Dias, chegou. O zagueiro Alan Godoy, do Sampaio, chegou também. E o volante Rian Guilherme, do Fortaleza, também chegou. Operário que vai se preparando, caiu ano passado da B para C, agora vai se preparando para C. Vamos para o Paysandu, semifinalista do campeonato lá do Pará, né? E também finalista da Copa Verde. Belo trabalho do Márcio Fernandes. O Paysandu, o volante Kelvin do Juventude chegou, o volante Giovani do Ceará chegou, o atacante Luiz Felipe chegou, o goleiro Bernardinho do 15 Piracicaba chegou, o volante Arthur do Santa Cruz, o volante Léo Baiano do Novo Horizontino, o meia Leandrinho, enfim, e mais o meia Juninho do Tunaluso. Mesmo brigando pelo título estadual e brigando pelo título da Copa Verde, o Paysandu vai se reformulando. O Remo, a mesma coisa, está ali brigando pelo título estadual, provavelmente é uma tendência que fique Remo e Paysandu na final, né? Saiu para o Paysandu da Copa Verde, e agora o técnico Marcelo Cabo, olha, o meia Laranjeira do Vasco foi contratado, o volante Claudinei da Inter de Limeira também, o Gustavo Bochecha do Botafogo do Rio foi contratado, o volante Pingo saiu, foi para o Santa Cruz, o lateral Kevin da Chape foi esta semana contratado também. Está na semi do Paraense junto com o Paysandu e é uma tendência que os dois sejam finalistas. Veremos, mas os dois vêm forte, acredito eu, para a Série C. Vamos para o Pouso Alegre. Pouso Alegre de Minas Gerais. O zagueiro João Viale do Atlético Paranaense foi contratado. O volante Djalma da Inter de Limeira. O goleiro Rafael Pascoal do Botafogo de Ribeirão Preto. Atacante Eric Salles do Caldense. Volante Matheus Lira do Madureira. Zagueiro Derek da base do Santos. Lateral direito Eriton do 15 Piracicaba. Lateral esquerdo Foguinho saiu, foi para o Asa. E o atacante Alasson Carioca, do Atlético Mineiro, também foi contratado. Então veja que o Pouso Alegre, que agora vai ter o técnico Roger, que era do Atlético, fez bela campanha no Mineiro até semifinal no Atlético, agora ele veio para o Pouso Alegre, quem sabe o Pouso Alegre faça uma bela campanha também. Já o São Bernardo, que também chegou às quartas de final do Paulistão, foi eliminado pelo campeão Palmeiras, está passando por um processo de desmanche, hein? O técnico Márcio Zanardi perdeu muitos jogadores, né? Muitos jogadores foram negociados, é o sucesso do time, né? Que vem aí de acessos na Série A2, campeão da Copa Paulista, subiu o ano passado da D para C, enfim. Mas o meio atacante Caian do São Bento foi contratado, o volante Fabiano Santiago da Inter de Limeira e o atacante Vitinho, base do Inter, também chegou. Mas entendo que o time era forte. Vamos torcer que o Márcio Zanardi consiga fazer uma reformulação aí para o time vir forte. E para a gente finalizar o nosso boletim, vamos para o Volta Redonda. O Volta Redonda do técnico Rogério Correia. Lateral esquerdo Ricardo Senna renovou. O Luciano Naninho saiu, foi para o Vila Nova. O meio Caio Vitor voltou, estava no Botafogo, voltou, é um bom reforço. O atacante Matheus Alessandro do Boa Vista foi contratado. O atacante Douglas Esquilo, que brilhou aqui na Série A2 do Paulista, bom jogador do Velo Clube, foi contratado. O zagueiro Léo Gobo do Oeste, aqui de Barueri, também foi contratado. O lateral esquerdo Marcos Pedro do Fluminense chegou. O zagueiro Gabriel Bahia do Bandeirante de Birigui, aqui de São Paulo, interior de São Paulo, chegou. O atacante Ítalo do América, artilheiro, hein? Chegou também. O volante Henrique Silva e o atacante Luizinho renovaram, vão permanecer. O atacante Samuel Granada do Fluminense chegou. E por último, o zagueiro Matheus Santos da Portuguesa. Passou por profunda reformulação, bons jogadores, virá forte o Volta Redonda. E claro, assim que a CBF voltar com aí a tabela, antes da primeira rodada, né, que é dia 1º de maio, eu volto com um boletim para vocês. O certo é que na primeira rodada teremos São José e Floresta, Paysandu e Aparecidense, São Bernardo e Remo, América de Natal e Ipiranga, Volta Redonda e Pouso Alegre, CSA e Confiança, Botafogo da Paraíba e Operário, Altos e Figueirense, Manaus e Náutico, Brusque e Amazonas. Falta dia, horário e os locais. Certo? É isso aí. Forte abraço a todos. E antes da primeira rodada eu venho com mais um boletimzinho dos 20 clubes, ok? Um abraço, até lá!